Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Eu, eu esse mês resolvi gravar uma apresentação para tentar ajudá-lo na nossa meta e na nossa busca diária de fazer com que você consiga investir de uma forma melhor. Então, a gente acredita sempre que a informação é o principal componente do nosso trabalho, né? Então eu gostaria muito de criar ferramentas e criar alternativas para que eu possa compartilhar conhecimento com vocês, ou aquilo que eu sei, ou que eu estou vendo no mercado, de uma forma que eu não ocupe muito o seu tempo e também uma forma que seja bastante proveitosa. Caso você tenha alguma dúvida, você pode rever o vídeo, enfim. É uma tentativa, espero que você goste, espero que fique a contento e vou ficar muito feliz com o seu feedback, tá, sobre essa apresentação, que eu pretendo fazê-la de uma forma bem concisa, tá? E como é a primeira vez, então a falta de interação contigo na apresentação, ela traz um componente adicional de dificuldade para mim, porque eu não sei exatamente se vou conseguir passar todas as informações e principalmente se você vai conseguir entender tudo que eu gostaria de transmitir ao longo dessa apresentação. Mas lembrando que eu estou sempre à sua disposição para a gente conversar sobre essa apresentação ou sobre qualquer outro tema. E aí você tem meus contatos, né? Me manda um WhatsApp ou me liga e a gente pode conversar um pouco mais em detalhes sobre a sua carteira e também sobre esses cenários que a gente tá desenhando. Tá bom? Espero que você goste. Peço já desculpas por antecipação caso alguma coisa não saia a contento, porque é um teste, é a primeira vez e vamos ver se fica bom. Tá bom? Eu vou poupar você de ficar vendo a minha imagem aqui e vou tirar a câmera, assim fica mais fácil da gente ir acompanhando os slides, tá bom? Bom, a pauta que eu montei para hoje é falar um pouquinho da retrospectiva até abril, tá? E depois a gente vai passar para os outros assuntos aqui. Bom, até o mês de abril, né, já temos aí um terço do ano encerrado, né? E o ano começou de uma forma bastante volátil, porque desde o ano passado, desde o início da pandemia, os governos, de uma forma geral, utilizaram como metodologia para poder segurar a economia, né, os estímulos monetários. Então, todos os bancos centrais do mundo desenvolvido e daqueles países emergentes que também conseguiram fazer a mesma coisa, fizeram, que foi a emissão de títulos, né, e endividamento público e aumento de auxílio governamental para que mantivesse a economia de uma forma minimamente funcionando, né? Então esse incentivo monetário que foi feito no mundo, ele trouxe agora para esse ano alguns riscos inflacionários. Então vários países, e não é uma característica só do Brasil, né? O mundo vem se preocupando muito com a questão da inflação, né? Uma vez que a liquidez é muito abundante, um momento que a economia começa a retomar, e isso está acontecendo no maior grau nos países como os Estados Unidos, que já estão mais avançados em vacinação, né? A gente começa a ter a pressão inflacionária de uma forma mais intensa e persistente, né? Então, a gente viu nos meses de janeiro e fevereiro o Treasury americano, que é a taxa de juros americana para 10 anos, né, para o prazo de 10 anos, ela saiu de 0,25% ao ano para chegar até próximo a 2%. Isso causou, no primeiro momento, uma corrida por ativos de renda fixa nos Estados Unidos. Então, no mundo emergente, houve uma fuga de capital buscando títulos de renda fixa nos Estados Unidos, entendendo que o ciclo de expansão monetária já havia sido bastante intenso e que, consequentemente, os juros teriam que aumentar, e os juros aumentando, a bolsa tende a cair
e com esse ciclo houve no primeiro janeiro, fevereiro e até meados de março muita especulação com relação a isso. E no mundo de uma forma geral, nos Estados Unidos ainda mais. E os Estados Unidos, os juros americanos, ele, de uma certa forma, ele dita o ritmo da aceleração dos mercados de renda variável do mundo todo, né? E não foi diferente com o Brasil, mas a gente viu que que a aceleração da inflação fez com que eles rapidamente tentassem precificar esse aumento de juros. O Banco Central americano, o Fed americano, eles foram muito contundentes e muito efetivos na comunicação. Eles logo prontamente vieram ao mercado dizer que não havia menor expectativa de subida de juros, uma vez que os Estados Unidos, o Fed entende que a economia ainda depende de muito incentivo para conseguir continuar rodando e que ele não vê, o Fed, né, não vê nenhuma razão para subir juros agora, que o mercado deve conviver com juros um pouco mais, com inflação um pouco mais alta e que mesmo assim não teria motivo nenhum para se preocupar com o aumento da taxa de juros no momento, né? Eles também deixaram claro que antes de final de 2022, né, que é o final do ano que vem, eles não pretendem aumentar os juros porque eles entendem que até lá a economia americana ainda não vai ter retomado os níveis de emprego que tinha antes da pandemia. Tá? Isso fez com que no meio de março em diante a gente tivesse uma acomodação, né, dos juros. Então houve uma trégua, os temores diminuíram, gerou um certo otimismo. E esse otimismo, automaticamente, em função da liquidez mundial, gera uma demanda compradora nos mercados de ações e houve uma alta generalizada nos mercados externos em abril. Tá? Aqui no nosso país, os primeiros 2 meses com esses aumentos, do caso da Covid, ele trouxe mais incertezas e aumentou ainda mais o nosso atraso, né, em relação à recuperação da economia, né? Aliado a isso, a gente tem na pauta do Brasil, e essa é uma pauta que vai ser recorrente ao longo do ano, conforme a gente já conversou esse ano, né? Que é o risco fiscal. O Brasil está numa situação fiscal bastante perigosa, estamos flertando com um problema de dominância fiscal, então se a gente não tomar cuidado, o Banco Central pode perder a mão e a gente não ter capacidade de segurar a inflação. Esse é um risco de cauda, mas ele é um risco existente. Então, a gente sempre que houver ruídos no sentido de maior gasto governamental, a gente tende a ter a renda variável brasileira sentindo e a volatilidade aumentando, tá? E o mês de março foi impactado também pelas disputas e incertezas políticas, né? Nós tivemos um orçamento que foi elaborado de uma forma muito desastrosa, né? Foi feito de uma forma que não era possível ser executado. Mesmo assim, foi esse o orçamento que foi enviado pelo Congresso. O governo teve que encontrar uma solução para não desagradar a base governista, mas também não romper com a lei do teto dos gastos, né? Então ele tinha um problema de pedalada, da famosa pedalada fiscal, né? de considerar que teria receitas que não seriam possíveis ou de jogar despesas para o ano seguinte, o que fatalmente deixaria o governo, que já está fragilizado, numa situação de risco de impeachment por pedaladas fiscais. Então, um orçamento que começou desastroso só podia terminar de uma forma medíocre, né? Então, foram feitos alguns cortes de despesas não obrigatórias, mas que no fundo todo mundo sabe que o orçamento da forma como está não é factível e sugere que teremos alguns problemas adiante aí na economia por conta disso. Alguma solução vai ter que ser feita ao longo do ano ainda para que consiga adequar o orçamento para 2021. O teto dos gastos ele é uma
ele deveria ser realmente algo que os nossos congressistas olhassem como o limite superior de uma banda de gastos e que, por isso, deveriam tentar gastar menos do que o teto, né? Entretanto, no Brasil, o teto já virou piso. Então, hoje, se o Brasil conseguir terminar o ano gastando o teto, vai ser uma vitória na cabeça dos congressistas, mas o mercado não enxerga dessa forma, porque realmente a situação fiscal brasileira, chegando quase 100% do PIB em dívida, num país emergente com vários problemas como o Brasil, fica muito difícil a gente atrair capital de investimento e não ter riscos sérios de uma incredibilidade mundial com relação ao nosso equilíbrio fiscal. Mas esse orçamento, de uma certa forma, foi entendido como administrável, que o Congresso estaria ao lado do presidente na ideia de executar um orçamento difícil, justo e ao mesmo tempo austero, no sentido de não estourar o teto dos gastos, e conseguimos ver a partir daí, de abril, uma distensão dessas preocupações fiscais e o teto dos gastos como sendo o cenário base, né, de todo mundo, ou seja, todo mundo entendeu que a gente não vai estourar o teto dos gastos, e isso possibilitou uma recuperação ainda modesta para o mercado de ações no Brasil, mas uma recuperação terminando o mês ainda no positivo. A bolsa subiu mais de 1,6% e trouxe um cenário bastante promissor para o mês de maio. Os principais assuntos dos mercados internacionais e nacional para esse mês de maio, né? A gente tem que agora, no exato momento, a Europa começa a ter um ritmo de vacinação bastante acelerado, junto com o que houve no final do mês passado, houve uma nova rodada de estímulos monetários agora feito pelo Banco Central Europeu, né, pela União Europeia, e com isso tudo a Europa começa a reagir e os dados europeus começam a ser bastante vigorosos no sentido da retomada da economia também na Europa. Tá? Então, alguns países como a Inglaterra já começam a fazer uma reabertura maior da sua economia, diminuindo lockdowns, diminuindo restrições. O mesmo aconteceu com a Espanha na semana passada. Então, isso tudo tende a trazer um ritmo mais forte de aceleração lá na Europa, né? Aliado aos Estados Unidos, que vem mostrando sinais contundentes de recuperação, né, muito acima do que era esperado. Então, os Estados Unidos no último trimestre cresceu muito mais do que se esperava. Os resultados das empresas que estão soltando resultados agora de balanços trimestrais estão surpreendendo positivamente o mercado. Desculpa, parei aqui para tomar uma aguinha. Antes da pandemia, a gente tinha um cenário de um mundo com baixo crescimento e baixa inflação. Era o que se chamava de o século da estagflação, né? Só que esse cenário mudou radicalmente a partir da pandemia, porque com a pandemia todos os mercados regrediram, né? E agora começa um ciclo de alta mundial mais ou menos alinhado, ou seja, todos os países estão saindo de uma crise econômica que não foi causada por nenhuma quebradeira, não é causada por restrição monetária, muito pelo contrário, né? Mas é uma crise que abalou a todos, alguns mais, outros menos, mas todos foram abalados por essa crise do Covid, né? Com isso, com esse novo cenário, o mundo inteiro agora vai viver um novo regime. A gente vai ver crescimento econômico e também mais inflação de uma forma generalizada no mundo. E os bancos centrais estão muito mais preocupados com o ritmo de aceleração das economias do que com a inflação. Ou seja, eles estão realmente mantendo os estímulos, mantendo a liquidez mundial com o objetivo de acelerar a economia, imaginando que a inflação vai ser um problema secundário e que vai ser tratado e gerenciado a partir do momento que o pleno emprego voltar nas economias mais resilientes, né, nas maiores economias do mundo, e com isso eles vão
postergar ao máximo qualquer ajuste monetário ou para diminuir ou reter a inflação. Essa parece ser a tônica do jogo dos bancos centrais dos principais países do mundo. No Brasil, referente à pandemia, né, no ritmo atual, os grupos prioritários estão sendo vacinados até junho, né, parece que essa é a data que o governo pretende vacinar todo o grupo prioritário. Ao vacinar o grupo prioritário, com certeza diminui a pressão sobre os leitos hospitalares, com isso a sensação de segurança na população melhora e abre espaço para a gente aumentar o nosso ritmo de aceleração doméstica. Isso parece já estar sendo precificado, o mercado começa o mês de abril bastante otimista, o mês de maio começa de uma forma bastante otimista, terminamos abril de uma forma otimista e começamos maio também dessa mesma maneira. Em abril havia ainda um outro risco no radar, que é o risco político que está sempre no radar e na pauta da economia, né? Que é a CPI, né? A CPI que foi aberta no Senado para investigar a conduta do presidente, depois adicionaram aí as verbas enviadas aos estados e municípios para combate à pandemia. Ela já se mostrou uma CPI de muitos ruídos, mas que o mercado, por enquanto, tem ignorado os sinais da CPI, até porque a CPI começa muito desacreditada em função das lideranças ali colocadas para tratar o tema. Mostra-se como um palanque para discurso político e política pela política, e parece que o mercado já está um pouco vacinado com relação aos ruídos que vêm de Brasília, né? O governo, de uma forma geral, já é um governo desacreditado pelo mercado, né? Seja por conta das atitudes do presidente, seja também por conta do Congresso, que não é um Congresso reformista, muito pelo contrário, não é um Congresso preocupado com a agenda de país, ele é um Congresso preocupado com a pauta política, né? Então, a pauta política, ela traz impacto quase nulo para o mercado não quer saber se vai ganhar A ou B, o mercado quer saber o que vai ser feito da economia em função das atitudes do governo. Então, quando agora no final de abril, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, começou a falar em reforma tributária, reforma administrativa, privatização da Eletrobras e dos Correios, né? Isso ajudou um pouco no ânimo do mercado, mas também não sejamos ingênuos, né? Assim, ninguém acredita que alguma reforma realmente de peso seja executada agora. O que o mercado já começa a fazer conta e que ajuda no otimismo é que o teto dos gastos ele é montado em cima, o orçamento, né, do ano que vem, por exemplo, vai ser montado em cima dos gastos desse ano acrescidos da inflação deste ano. Como a inflação desse ano tende a ser maior do que a inflação do ano que vem, então acredita-se que o orçamento para 2022 vai ter a estrutura mais facilitada do que o orçamento que foi montado em 2021. Porque em 2021 a gente tinha, em 2020 a gente tinha inflação baixa, né? E tivemos que montar um orçamento em cima de uma inflação muito baixa. Com isso, o orçamento teve um delta, né, para 2021 muito menor do que será o delta para 2022. Então, acredita-se que com o fôlego orçamentário que vai haver em 2022, isso vai ser suficiente para ter um orçamento factível para o próximo ano, ficando todas as reformas para 2023 no colo do próximo presidente, seja ele quem for, né? Então, aí em 2023, sim, será como foi no primeiro ano de mandato também do Bolsonaro, né? É o momento de se fazer reformas. É o momento, como foi feita a reforma da Previdência. Acredita-se que, infelizmente, vamos perder mais 2 anos aí, apesar de ser urgente e necessário, mas ninguém acredita que com a estrutura política que temos, que vai haver força
de coalizão para poder aprovar projetos tão importantes como esses e que mexem na estrutura do status quo, né? Ninguém quer perder suas regalias no governo, isso já é sabido. Então, uma reforma administrativa tem pouquíssima probabilidade de sair. E uma reforma tributária, ela envolve muitos interesses de vários lados e, consequentemente, também nas vésperas de eleição, não deve ser um tema que vá evoluir muito, apesar de que a gente está ouvindo falar que vai ser feita uma reforma. Essa semana começou com o Arthur Lira também falando em fatiar a reforma tributária para facilitar a aprovação. E a gente sabe que quando começa essa tática de fatiamento das reformas, nenhuma reforma é aprovada, né? Infelizmente. Mas passando agora para a projeção do mês de maio de 2021, né? O que a gente tem no Brasil, né? O mês se iniciou com o Banco Central aumentando a taxa Selic para 3,5%, já sinalizou uma alta adicional em junho para 4,25% ao ano, isso foi feito na semana passada. E o mais importante de tudo é que no comunicado do Banco Central da reunião passada, ele havia dito já que faria o aumento de 0,75%, mas que manteria os juros ainda abaixo do neutro, né? Um juros ainda mais baixo do que deveria ser, com o objetivo de estimular a economia. Entretanto, como a inflação ela não tem cedido como imaginava o Banco Central, e ela não está cedendo por diversos fatores. Um deles é o fator da escassez de commodities, da escassez de produtos. Outro é o fator da quebra das cadeias. Então, a reorganização das cadeias produtivas trouxe um impacto de falta de produtos, automaticamente um aumento de preços. Então, o Banco Central foi mais incisivo no seu comunicado, dizendo que, olha, na próxima reunião eu devo aumentar mais 0,75, mas eu não me abstenho, caso necessário, de aumentar mais. Então ele está querendo dizer, olha, eu vou segurar a inflação. E isso o mercado entendeu como sendo um bom recado, né? Um recado tardio, mas muito bom. E isso também trouxe um otimismo para o mês de maio, porque a gente sabe que se a inflação disparar e o governo tiver que aumentar de uma forma muito radical os juros, a gente vai correr o risco de entrar em dominância fiscal. Porque cada ponto percentual de aumento na taxa Selic gera um custo em despesas financeiras para o governo que o governo não tem mais condições de arcar. Então, há economistas dizendo que o nosso limite é um juros aí nominal na ordem de 10%. Então, se a gente passar disso, a gente vai ter... um juros nominal, não, desculpa, um juros real de 10%, né? Se a gente passar disso, a inflação ela vai ser preponderante e o governo e o Banco Central não terá como, através de taxa de juros, segurar essa inflação. Então, é muito importante que a gente consiga manter a inflação dentro do teto da meta e, principalmente, que a gente faça isso de uma forma rápida, né? Lembrando que a gente tem um ano que vem eleições e é um ano que, em geral, os governos tentam gastar mais, né? E isso gera riscos inflacionários ainda maiores. Os resultados das empresas no primeiro trimestre demonstraram que a economia está acelerando. É um fato, né? De todos os resultados do primeiro trimestre que foram divulgados até a sexta-feira passada, 54% deles vieram acima das expectativas do mercado, 38% vieram dentro da expectativa do mercado. Ou seja, os resultados estão muito bons, dando indícios de que a economia brasileira está realmente acelerando, né? A gente conseguiu ter, nesses primeiros 4 meses do ano, uma criação de emprego positiva. Então, a gente, apesar de todo esse lockdown da segunda onda, ainda está tendo um aumento de empregos com carteira assinada. A gente tem as commodities em alta, que ajudam e muito a economia brasileira, né, em todos os setores. E o mercado de ações, depois de um ano que começou pouco ruim,
teve uma alta discreta em abril e já começou maio com excelentes perspectivas. Semana passada foi uma semana de alta, uma semana muito forte, mostrando bastante vigor. E também a gente já teve em abril um saldo positivo da entrada de capital estrangeiro no Brasil. Essa entrada de capital estrangeiro no Brasil foi uma das variáveis que ajudou no câmbio, né? E o real teve uma forte valorização em abril, subiu 3,6% frente ao dólar. Esse aumento do câmbio, ele traz a valorização do real, né? A diminuição do valor do dólar. Ele demonstra um certo otimismo com o Brasil, com a nossa retomada. E o quanto isso vai ser duradouro é a grande questão que a gente tem para acompanhar ao longo dos próximos meses, né? O que a gente percebe é que com essa agenda de reabertura da economia, os shoppings começam a ter maior movimento, o consumo começa a aumentar, as famílias brasileiras de classe média e alta estão hoje muito menos endividadas do que estavam antes da pandemia. Por outro lado, tem uma camada da população ainda desempregada, né, níveis de desemprego bastante alto que precisam ser diminuídos ao máximo para que a gente tenha realmente condições de ter um fluxo de crescimento e não simplesmente um voo de galinha, né, de crescer, de ter uma economia começando a crescer agora até setembro, outubro e depois a gente vê a economia estagnando novamente, né? Então, os próximos meses a gente vai conseguir ter noção de quão duradouro pode ser esse movimento de alta brasileira. A gente acredita que, eu pelo menos acredito que se a política não atrapalhar, a gente deve ter um 2021 ainda muito, muito forte de crescimento, simplesmente porque nós estamos muito descontados em relação ao mundo. Então, a gente já começa a ver projeções, né, no mercado bastante otimistas. A XP, por exemplo, elevou a projeção do Ibovespa para o final do ano de 135 mil pontos para 145 mil pontos. Parece um número muito alto, mas quando a gente olha, por exemplo, o Ibovespa, eu pus aqui um gráfico do Ibovespa em dólar, né? Então é o Ibovespa dolarizado. A gente aqui são os níveis de preço que a gente tinha antes da pandemia. Isso aqui é janeiro de 2020, né? Então, se a gente olhar em dólar, a Bolsa Brasileira ainda está 23,8% abaixo dos níveis que a gente tinha antes da pandemia, tá? Então, eu não estou dizendo com isso que a Bolsa tem mais 23% de alta, não é isso. Eu estou dizendo que em dólares, né? Então, se o dólar continuar caindo, a Bolsa pode subir menos e mesmo assim a gente atingir o topo, né? Mas em dólares a Bolsa Brasileira está muito barata. E na visão do investidor estrangeiro, que é quem realmente tem fluxo para movimentar a economia brasileira, isso pode ser um fator de atratividade, tá? No mês de abril, por exemplo, o índice dos emergentes, né, o Brasil foi o grande destaque. Depois de mais de um ano, o Brasil estando na lanterna do ranking dos países emergentes, o Brasil no mês de abril subiu 5,8% em dólares, né? Então, foi uma grande alta para a Bolsa Brasileira no mês de abril em dólares. Em reais subiu apenas 1,6%, 1,7%, mas em dólares subiu quase 6%. Então, isso abriu um cenário bastante pujante e otimista para a Bolsa Brasileira, pelo menos para os próximos meses. Os indicadores econômicos, né? Eu já estou me alongando um pouquinho, né? Eu vou ver se eu consigo terminar rapidamente aqui. Os indicadores econômicos, as projeções se mantêm, né? O mercado, de uma forma geral, as estimativas é de que a Selic vai terminar o ano em 5% e o ano que vem em 6,5%. Esse 5% hoje já tem muitos economistas acreditando que para conseguir realmente conter a inflação, deveria se pensar num juros em torno de 5,5% a 6% já em 2021. Isso ainda é muito difícil de prever, porque vai depender muito de como a gente vai lidar com essa pandemia, se a gente pode ou não ter uma terceira onda, se a gente vai realmente conseguir vacinar
num ritmo mais acelerado daqui para frente. Então, são muitas variáveis e os 5% parece ainda ser um consenso de mercado. O câmbio, fala-se no final do ano em 5,3 para o câmbio e 5,10 em final do ano que vem. Essa é uma estimativa bastante otimista na minha visão do mercado, né? Porque para que a gente tivesse um câmbio na faixa de 5, 5,10 ou 5 mesmo 5,30, a gente precisaria estar com reformas administrativa, tributária, enfim, reformas que garantissem o teto dos gastos e garantissem que a gente não tivesse mais risco fiscal. A trajetória da nossa dívida precisaria ser colocada numa descendente, né? E isso não parece ser o provável para os próximos meses aí do ano. E aí, com a minha experiência e olhando para o histórico passado, nos anos eleitorais que a gente teve disputas muito acirradas, a volatilidade impera no mercado brasileiro. E quando a volatilidade fica muito alta, o risco aumentando de uma forma muito abrupta, o estrangeiro ele não gosta desse tipo de incerteza. O investidor estrangeiro deve ter alguma fuga de capital para moedas fortes e o brasileiro também deve fazer esse movimento de manter investimentos em dólares, né? Então, a tendência para o ano que vem é de um dólar mais alto do que esse, mais alto do que 5,10. Hoje, no meu modo de ver, o dólar próximo a 5, 5,20 já é um bom patamar para compra de dólares e para fazer uma posição em dólar na sua carteira. Isso vai trazer um pouco mais de equilíbrio na carteira, um pouco mais de robustez, mesmo que essa posição seja perdedora ao longo desse ano, do segundo semestre, ela ainda pode ser muito vencedora o ano que vem. Tá? Então é uma posição para ir montando sem pressa, ninguém acredita que vai ter uma disparada do dólar nos próximos meses, até por conta da própria inflação americana, né? O dólar tende a perder um pouco de força em relação às outras moedas, mas a gente sabe que o nosso desequilíbrio fiscal é muito grave e a gente conseguir ter um dólar mais baixo do que esse no curto prazo não parece ser uma probabilidade muito grande. Por fim, a variação dos juros, né? O IPCA está previsto terminar o ano em 4,9 e para 2022 um IPCA mais baixo ainda de 3,5. Por fim, né, as considerações finais, o cenário ainda é de muita volatilidade, vai ter muita incerteza, vai ter muitas altas e baixas na bolsa, a gente não espera um ano fácil de novo, né? Já não tivemos um ano muito desafiador em 2020 e 2021 continua nessa mesma base. Entretanto, algumas coisas são muito claras para a gente. O investimento em renda fixa de curto prazo, a sugestão é você manter em títulos ligados à inflação de curto prazo e no máximo até o meio da curva, aí, até 2030, 2034. E aquela parcela de renda fixa que você pode deixar um pouco mais alongada, com 2, 3, 4 anos de prazo, buscar por créditos privados, tem boas empresas com bom rating, pagando bons prêmios para que você possa investir recebendo aí IPCA mais 3, IPCA mais 4 e de uma forma bastante tranquila, né? Os fundos internacionais são ainda boas posições para se manter na carteira como uma diversificação, né? A renda variável, nesse horizonte aí dos próximos 6 a 12 meses, tende a ser bastante interessante também, tá? A gente acredita que ainda tem um bom espaço para crescimento, como eu já mostrei, em dólares a gente está com a bolsa bastante descontada, ao contrário dos Estados Unidos, que já vem batendo topo histórico atrás de topo histórico, o Brasil está bem descontado. Então, é mais provável a gente ver uma bolsa americana andando mais de lado e, claro, ainda em tendência de alta. E óbvio que se lá tiver algum percalço e cair forte, a gente vai sofrer aqui também. É difícil o Brasil descolar
dos Estados Unidos nesse sentido, dos Estados Unidos ir mal e a gente continuar indo bem. É muito raro quando isso acontece, mas também é possível, mas é menos provável, né? Mas a gente acredita que nos próximos meses, aí, de 6 a 12 meses, a Bolsa Brasileira tem muito mais para andar do que a gente viu acontecer até agora e do que a Bolsa Americana tem para andar. E o fundo cambial, no horizonte aí dos próximos 18 meses, né, pelo menos até o final do ano que vem, nos parece ser um bom investimento como forma de proteção na carteira e até mesmo de ganho de capital para o próximo ano, em virtude dessa eleição que está sendo bastante preocupante, né? O cenário que está sendo montado para o ano que vem, com a polaridade que existe entre Lula e Bolsonaro e entre o radicalismo de uns contra outros, a gente espera bastante volatilidade para o próximo ano. Então é importante ir montando uma carteira aos poucos. Por fim, existe um ditado na economia americana, né, que existe uma brincadeira, um jargão lá que eles brincam, que é sell in May and go away. Essa é uma frase muito repetida no mercado financeiro, né, porque em maio geralmente começa a entrar a primavera, verão americano, então há uma corrida para as férias e as pessoas então falam, vende agora as ações e volta só depois que passar o verão, né? Esse ano, assim como também foi no ano passado, né, não parece ser o caso. O ano passado também, quando chegou em maio, a gente ainda estava no meio da pandemia, a bolsa já tinha subido bastante, principalmente a americana, né, caiu em março, abril subiu quase tudo, depois em maio continuou subindo, e todo mundo se perguntava a mesma coisa, é sell in May and go away? Né? E a gente entende que não parece ser essa a maior probabilidade. Não quer dizer também que não vai ter variação, vai ter variação, a bolsa varia, né? Mas assim, não parece ser o caso realmente de uma venda generalizada no mês de maio. No Brasil, os setores mais fortes ainda são os ligados às exportadoras, né? Os frigoríficos, Marfrig, JBS, Brasil Foods e até mesmo a Minerva são empresas exportadoras de carne que estão performando bem na bolsa. O mercado de siderurgia e mineração é um dos mercados mais fortes no mundo de uma forma geral. Hoje mesmo o índice do minério de ferro na China subiu mais de 10%. Isso em virtude da escassez do produto que eles estão estimando para o próximo semestre, porque a China impôs algumas restrições à Austrália, e a Austrália é um dos grandes produtores de minério, assim como o Brasil, e isso tende a ser muito bom para a Vale, muito bom para as mineradoras brasileiras, porque com a restrição chinesa à compra de minério da Austrália, automaticamente para suprir a demanda deles, eles vão ter que vir buscar no mercado brasileiro, e isso deve impulsionar ainda mais esse setor nosso no Brasil. No nosso mercado, os setores mais atrasados são o setor de bancos, né? O setor de bancos tradicionais, né? Os bancos fintechs estão andando bastante, já tem bancos até com níveis de preço bem esticados, mas os bancos Itaú, Santander, Bradesco, nos parece ainda descontados, né? Eles têm desafios maiores do que tinham antes da pandemia, né? Existe uma infinidade de novos players no mercado disputando com os grandes bancos alguma fatia, né? Mas mesmo assim são empresas muito, muito fortes, né? Bem robustas, que entregam bons resultados, que apresentam balanços contundentes e que principalmente esse ano podem pagar muito bons dividendos, porque o ano passado eles foram proibidos de pagar os dividendos na ordem dos 20, 25%, que é o que eles pagavam na média, e esse ano eles devem ter essa obrigatoriedade sendo eliminada. Com isso, a tendência é que haja bons dividendos nesse setor. As construtoras, essas devem demorar ainda um pouco mais, estão bastante atrasadas, mas devem demorar ainda um pouco mais em função que elas dependem da economia pujante, dependem da retomada do emprego para que haja um aumento de demanda. Entretanto, como durante a pandemia
Algumas dessas empresas fizeram muito bem a lição de casa, diminuíram seus estoques, aumentaram o seu caixa operacional, elas agora estão muito bem posicionadas para poder aproveitar esse crescimento. Então, entre elas tem aí diversas, mas a Direcional Engenharia, Mitre, MRV, outras aí que estão bastante descontadas e têm um bom espaço de alta. Lembrando que aqui nenhum desses setores que eu estou dizendo aqui é alguma sugestão de compra ou de venda, tá? Muito pelo contrário, para você comprar uma empresa existem diversas outras análises que precisam ser feitas, mas é simplesmente para tentar situá-lo de quais são os setores que a gente entende que estão um pouco mais descontados aí no mercado brasileiro. E por fim, moda e varejo, né, shopping também, são áreas que estão bastante abaixo do que podem estar, mas compreensível, né, porque esse mercado sofreu bastante, né, e agora tem uma retomada aí. Por fim, o câmbio, que eu já falei bastante, né, com essa redução da taxa de juros, a gente tem essa nova, com essa entrada de capital no Brasil, com a baixa do câmbio atual, pode ser uma boa oportunidade para novos aportes e novos investimentos em dólar, tá? Em fundos cambiais. Bom, pessoal, eu espero que tenham gostado dessa nova metodologia. Eu espero ter conseguido apresentar um pouco do cenário, como está o humor do mercado. A gente acredita no mês pujante, a gente acredita que assim como abril foi um bom mês para a sua carteira, o mês de maio tende a ser ainda melhor, essa é a nossa expectativa. Estou à sua disposição para a gente conversar mais, conversar especificamente sobre sua carteira, sobre a diversificação dos produtos que estão na sua carteira e sobre qualquer outro assunto que você acha interessante nesse momento, tá? E ficarei muito feliz com o seu feedback e qualquer sugestão vai ser muito bem-vinda. Espero que você goste dessa novidade. Fiz com bastante carinho e com bastante vergonha também de fazer essa apresentação dessa forma. É muito difícil gravar um vídeo fazer uma apresentação sem que a pessoa para quem você está apresentando possa aparecer e possa também conversar e também trocar informações contigo, tá bom? Um abraço e aguardo os seus comentários.